Boa noite, meus queridos alunos da terceira série, tudo bem com vocês? Então, mais uma aulinha aí para nosso aprofundamento, juntamente com o material que vocês já devem ter aberto aí no GR8, tá? Então, a aula de hoje, eu peço que vocês acompanhem essa aula com o texto já em mãos, para facilitar depois a execução da atividade. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre três temas importantes: alienação, ideologia e consumo. Nas últimas aulas, lá na sala de aula, a gente viu sobre a indústria cultural e nós vimos assim o papel importantíssimo da sociologia e também da filosofia, que nesse é o momento que a gente casa as duas disciplinas, né? Na reflexão com relação à indústria cultural, tá? Aquela mídia toda que faz a cultura e que vende a cultura, certo? Se a mídia faz a cultura e vende a cultura, é porque de uma certa forma as pessoas se encontram alienadas, né? Então nós precisamos entender nesta aula o que é realmente alienação, como que esse termo foi usado, como que ele se aplica na sociedade, alienação. Bom, acompanhando aí no seu texto, você pode ver que alienação é um termo que está intimamente relacionado com os processos de alheamento do indivíduo, que surge por diversos motivos na vida social. Então, de repente, o indivíduo ele prefere ser alienado, ele prefere se afastar das questões sociais. Ou muitas vezes não é por opção, né? Muitas vezes a pessoa é alienada por falta de conhecimento mesmo, por falta de instrução. Então, o que nós podemos ver na sociedade são que muitas pessoas acabam sendo alheias ao que acontece na sociedade, alienada, né? Então, a alienada é como se fosse uma espécie de vazio existencial, entende? A pessoa alienada é aquela que está por fora das coisas que estão acontecendo ao seu redor na sociedade. Bom, se a pessoa está alienada, ela está por fora das coisas que acontecem no seu dia a dia, logo ela está mais propensa a ser enganada por ideologias. Opa, nós já colocamos outro termo na nossa aula, que é o termo ideologia, né? Então, é preciso a gente entender que mais fácil uma pessoa se enganar com ideologias quando ela é alienada. Uma pessoa que é mais esclarecida, uma pessoa que é mais instruída, que procura aumentar o seu, vamos dizer, a sua bagagem de conhecimento, é mais difícil para ser uma pessoa alienada, né? Uma pessoa que pensa por conta própria, entende? Uma pessoa que não se deixa levar por ideias alheias, justamente o termo alienado, né? Por ideias alheias. Bom, a ideologia, então, o que significa essa palavra, ideologia? Vamos dar uma olhadinha no nosso texto. Bom, o senso comum entende a ideologia como um simples conjunto de ideias ou idealização sobre algo. Porém, a ideologia é muito mais do que isso. Podemos conceituar a ideologia de duas formas, a visão clássica e a visão crítica. Na visão clássica, o termo tem o seu significado uma espécie de ciência capaz de organizar metodologicamente e estudar rigorosamente o conceito de ideias que formam intelectualidade humana. Essa é uma visão de ideologia no mundo clássico, né? Ela era mais uma formação das capacidades intelectuais do homem de raciocinar, de ter as suas próprias ideias. Acontece que na modernidade, o sociólogo e filósofo chamado Karl Marx, ele deu um outro conceito para a ideologia, tornando o termo ideologia pejorativo, né? Então, segundo o filósofo e sociólogo alemão Karl Marx, ele é considerado o fundador do socialismo, nós já vimos isso, né? E ele é um crítico do capitalismo, tá? Então, segundo Marx, a ideologia ela foi implantada pelos capitalistas para manipular as pessoas que estavam alienadas, ou seja, aqueles trabalhadores que estavam alienados dentro das fábricas. Então, eles seriam manipulados pelas ideias capitalistas, tá? E Marx estabelece aí a luta de classes com o conceito de ideologia. Então, aquele que está
alienado, ele é passível de ideologias. E logo, segundo Marx, essa ideologia ela é pejorativa porque ela vem do mundo capitalista para manipular os trabalhadores, manipular as pessoas. Bom, na atualidade, como é visto então o conceito de ideologia e quem passa a ideologia? Então, a ideologia é uma ideia pronta. Alguém que quer implantar uma ideia, levanta essa ideia e impõe sobre algumas pessoas, ou sobre uma pessoa, ou sobre um grupo social, tá? Então, hoje na nossa sociedade é comum a gente ver muito sobre ideologias. Ideologia disso, daquilo, né, e tal. Então, essas ideologias, elas são passadas por pessoas que querem manipular. Bom, massificar, né? E o que acontece? O veículo de transporte das ideologias, vamos dizer assim, é a indústria cultural, tá? Aí, mais uma vez, nós entramos com o Theodor Adorno, que é o fundador da Escola de Frankfurt, né, que é também marxista, que vai dar o termo indústria cultural, e ele vai dizer exatamente isso. Através da indústria cultural, o mundo capitalista passa suas ideologias, tá bom? Mas acontece que hoje nós vimos que a ideologia ela não é só um privilégio dos capitalistas que querem implantar uma ideia, tá? Hoje a política está formada de ideologia. Qualquer pessoa, vamos dizer assim, qualquer empresário, qualquer político que tem uma ideia, ele tende a tornar essa ideia uma ideologia e querer passar isso para frente e fazer com que as pessoas acreditem e comprem a ideia para si. Então, a partir do momento que eu compro uma ideia de alguém que não é, vamos dizer assim, não estou pensando por conta própria, que eu estou me deixando levar pela ideia de alguém ou de um grupo, eu estou aderindo a uma ideologia, né? E onde entra então o consumo, ou melhor, o consumismo nessa ideologia. Então vamos lá no nosso texto, certo? Nós temos aí um texto de um filósofo chamado Frei Beto, tá? Consumo logo existo. Alguém já ouviu falar penso logo existo? Pois é, o Frei Beto vai dizer consumo logo existo. Então aqui ele fala que muitas vezes as pessoas não precisam de tudo que elas compram. Ele vai dizer que as pessoas são ideologizadas pelo consumismo, ou seja, pela mídia, pela indústria cultural. E as pessoas vivem no supérfluo, né? Ou seja, se entopem de coisas desnecessárias por influência de ideologias, tá? Que pode ser também ideologias capitalistas, socialistas e etc, né? Então, as pessoas mudam até mesmo seu estilo de vida por conta de ideologias. E aí nós caímos no consumismo. O ideal seria o consumo, ou seja, eu consumo aquilo que for necessário, né? Mas nós caímos no supérfluo. Por exemplo, o Frei Beto, ele é bem radical quando ele vai dizer que quem trouxe a fome foi a geladeira. Antigamente não se passava fome, porque não precisava do refrigerante, do iogurte, né, do sorvete. Acontece que a necessidade veio com a geladeira, é o que ele narra no seu texto sobre consumismo. Então, pensando por esse lado, nós podemos pegar o exemplo de Sócrates, que passeava nas ruas de Atenas olhando o mercado, e quando era abordado por vendedores, ele dizia, não, eu só estou observando e analisando as coisas das quais eu não preciso para viver. Então, por isso que nós temos que cuidar, porque hoje a indústria cultural ela está assim sufocando as pessoas com propagandas, propagandas sedutoras, inclusive, né? E nós podemos incorrer no erro de sermos alienados, ou seja, de não pensarmos por conta própria, né? E não pensando por conta própria, nós podemos virar consumistas, né? E de uma certa forma, perder a nossa identidade, perder a nossa individualidade. Aí eu cito aquele poema do Carlos Drummond de Andrade, o Eu Etiqueta, né?
onde ele fala que nós acabamos nos tornando outdoors ambulantes, ou seja, a gente paga para fazer propaganda para os outros. Nós falamos isso nas nossas aulas passadas, né? A gente acaba consumindo aquilo que não precisa, comprando marcas caras e pagando para ser ambulante por aí, outdoor ambulante, fazendo propaganda para os outros. Bom, eu gostaria agora de propor a vocês, já olhando o nosso texto aí, né? De propor a vocês que, com base nisso tudo que nós falamos, vocês vão ter uma tirinha aí no texto também bem interessante, tá? Do Maurício de Souza, que faz uma crítica à alienação e ao consumismo, que vocês fizessem por conta própria um texto crítico com relação a esse assunto. Pense que isso pode ser um tema de redação, né? E faça um texto próprio, um texto crítico, que depois nós vamos dar nota, tá bom? O material tá bem legal, tem atividade que caiu no Enem, tem algumas frases sobre esse tema para vocês citarem em redação. Bom, se ficou alguma dúvida, eu peço que vocês deixem nos comentários, depois eu vou retornar com outro vídeo, tá? Tirando essas dúvidas e promovendo assim um debate, tá? De maneira remota, nós em casa, de quarentena, né? Não podemos sair, mas estamos aqui preocupados com vocês, com as nossas aulas, e vamos fazer aquilo que for preciso, que for necessário, para que vocês aprendam o conteúdo, tá bom? Fiquem bem, fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês.